Livro Escolhas Perigosas, de Hernandes Dias Lopes, capítulo 3. Consequências. O preço que Sansão pagou pelas suas escolhas erradas foi muito alto e teve consequências em diversas áreas. A ilusão, Juízes, capítulo 16, versículo 20. O pecado é uma armadilha para os pés, um engano para o coração, uma tragédia para a alma. O diabo é um estelionatário, promete vida e mata, promete liberdade e escraviza, promete prazer e atormenta. O pecado é uma fraude, fascina os olhos, mas produz cegueira. É doce ao paladar, mas amargo ao estômago. Sansão que arrebentara as amarras como fiapos podres de estopa, agora está impotente e sem força. O pecado enfraquece e torna um indivíduo vulnerável. A fraqueza, Juízes capítulo 16, versículo 19. A força de Sansão não estava nos seus cabelos, mas em Deus. Quando Deus se retirou dele, sua força se foi. Seus cabelos eram apenas um símbolo de sua consagração a Deus. Sempre que nos afastamos de Deus, nos tornamos impotentes, vulneráveis e fracos. Nossa derrota não é resultado da presença do inimigo, mas da ausência de Deus. O pecado é o pior de todos os males. Ele é maligno. O pecado é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença e do que a própria morte. Todos esses males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus agora e por toda a eternidade. A ausência de Deus. Juízes, capítulo 16, versículo 20. Se Deus estiver do nosso lado, ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, sairemos vitoriosos. Mas, se Deus se ausentar de nós, seremos fragorosamente derrotados. Não podemos nos manter de pé, estribados em nossa própria força. Sem Deus, tropeçamos em nossas próprias pernas. Sem Deus, nossa força é consumada à fraqueza. Sem Deus, tornamo-nos presa do inimigo. Quando Deus se afastou de Sansão, ele caiu imediatamente nas mãos dos filisteus. A perda da visão. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Aquele cujo nome significa luz ficou em densas trevas. Aquele que deveria ser um farol para iluminar o caminho da libertação do seu povo ficou cego. O pequeno sol teve sua luz apagada. Sansão teve seus olhos vazados. O fascínio pelo pecado o deixou cego. A concupiscência dos olhos cegou os olhos de sua alma, antes dos olhos do seu corpo ser vazados pelos filisteus. Há muitas pessoas que ainda hoje seguem por caminhos de trevas e, com o tempo, perdem a visão espiritual. A perda da dignidade. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Sansão não apenas ficou cego e cativo nas mãos dos filisteus, mas eles o fizeram descer ao lugar das suas antigas quedas. Descer a Gaza era reavivar a memória dele, o lugar do seu fracasso mais vergonhoso. Ali Sansão, um homem de Deus, se insinuou nos sinuosos caminhos da promiscuidade. Ali ele se deitou com uma prostituta. Ali ele entregou seu corpo à lascívia. Sua honra foi enlameada, seu nome foi maculado. Sua criação, como um jovem consagrado a Deus desde o ventre, foi esquecida. Sansão rompeu
todos os padrões da decência. Entregou-se ao espírito da sua época. Foi tristemente envergonhado. Em Gaza, embora conseguisse fugir dos filisteus, carregando heroicamente as portões da cidade em seus ombros, sofreu uma derrota esmagadora ao carregar os pecados da cidade no coração. A perda da liberdade. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Sansão, o homem prodígio, o homem de força descomunal, o homem que enfrenta sozinho um exército inteiro, impotente, indefeso, é amarrado e acorrentado. Torna-se escravo do inimigo e passa a trabalhar como um escravo do inimigo. Sansão era livre e libertador do seu povo, mas ele mesmo pôs o pescoço na coleira do inimigo. Quem pratica o pecado é escravo do pecado. Há muitas pessoas que, embora livres, são escravas. Embora tendo o direito de ir e vir, estão presas por grossas correntes dos vícios mais degradantes. Nossa juventude vive o drama da escravidão das drogas. O narcotráfico desafia o Estado de Direito, conspira contra as leis constituídas e espalha um clima de medo em nossa sociedade fragilizada. O consumo de drogas cresce espantosamente. Mais e mais famílias se tornam prisioneiras dessa maldição que captura jovens cheias de sonhos e faz deles escravos. Vivemos a geração que zomba dos preceitos de Deus e escarnece da virtude. O sexo desenfreado está se tornando uma norma para uma sociedade que está entorpecida pelo pecado. Em nome de uma liberdade sem fronteiras, nossa geração capitula a libertinagem. A perda da direção. Juízes, capítulo 16, versículo 21. Sansão começa a girar um moinho, dando voltas sem sair do lugar. Sua vida perde a direção. Em vez de fazer voos altaneiros e retos como uma águia, começa a voar em círculo como um abutre. Quem voa em círculos a miúde voa sobre a podridão, sobre aquilo que cheira mal. No mundo que está em movimento, a estagnação é retrocesso. O pecado não apenas nos faz girar em círculo, mas também a andar de marcha ré. A perda da adoração. Juízes, capítulo 16, versículos 23 e 24. Sansão, em vez de adorar a Deus, está agora, mesmo que a contragosto, em um templo pagão, participando de um culto satânico. Um abismo chama outro abismo. De queda em queda, Sansão foi ao fundo do poço e está agora no território do inimigo. Testemunho seus inimigos exaltarem seus deuses pagãos. O nome de Deus foi blasfemado entre esses gentios por causa do mau exemplo de Sansão. Por não ter caminhado na direção de Deus, Sansão foi levado a entrar num templo pagão. A perda do respeito. Juízes, capítulo 16, versículo 25. Os filisteus não apenas levaram Sansão para o templo pagão, mas escarneceram dele. Fizeram chacota dele. Sansão tornou-se motivo de zombaria e fizeram grande algazarra, escarnecendo dele e de seu Deus. Sansão perdeu completamente o respeito diante dos seus adversários. Eles não o temiam mais. Eles tinham prevalecido sobre ele. O pecado derrotou Sansão e fortaleceu os braços do inimigo. A perda da vida. Juízes, capítulo 16, versículo 30. Sansão morreu ao matar os filisteus. Ele perdeu a sua vida
junto com seus inimigos. Ele foi perdoado por Deus, mas não se livrou das consequências do seu pecado. Ele morreu cego, cercado de escuridão. Warren Wiersbe diz que Sansão é um dos 3 homens das Escrituras identificados especificamente com a escuridão. Os outros 2 são o rei Saul, que saiu na escuridão para buscar o socorro emergencial de uma feiticeira, em 1 Samuel capítulo 28, e Judas Iscariotes, que saiu logo e era noite, em João capítulo 13, versículo 30. Saul viveu para o mundo, Sansão sucumbiu à carne e Judas entregou-se ao diabo. João capítulo 13, versículos 2 e 27. E os 3 acabaram tirando a própria vida. Conclusão. Por que Sansão caiu nas mãos dos filisteus? Aquele homem dominou um leão, mas não soube dominar a si mesmo. Pecou pela concupiscência dos olhos e ficou cego. Quis viver em liberdade e morreu manietado. Acabou escravo. Incendiou com 300 raposas os campos dos filisteus, mas foi incendiado pela raposa da lascívia. Carregou os portões de Gaza nas costas, mas foi esmagado pelos pecados de Gaza. Brincou de ficar amarrado, e amarrado ficou. Apesar disso tudo, Deus não deixou de cumprir seus propósitos na vida de Sansão. A Bíblia diz que ele matou mais filisteus em sua morte que em sua vida. Isso diz muito sobre o poder e a misericórdia de Deus diante dos descaminhos humanos. Mas não sejamos imprudentes como Sansão. Sendo homens e mulheres de Deus, devemos, em primeiro lugar, aprender a identificar nossas vulnerabilidades e inclinações pecaminosas. Pergunte-se, portanto, qual é a sua maior área de fraqueza? Qual é o seu calcanhar de Aquiles? Se é o sexo, preste atenção no que pode tentar você. Se é o dinheiro, evite situações de cobiça. Se é sede de poder, vigie seu coração. Nisso tudo, que seus olhos não sejam um tropeço para a sua alma. Você deve seguir o exemplo de Jó. Fiz aliança com meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Jó, capítulo 31, versículo 1. Ajuda muito se você cuidar de seu tempo de lazer e escolher muito bem as suas companhias. O que o rodeia poderá determinar se será bem-sucedido ou não. Mas, principalmente, cumpra todas as promessas que fizer para o Deus de sua alma. O compromisso com Deus deve estar acima de tudo o mais. Contracapa do livro. Hernandes Dias Lopes, casado com Udemilda Pimentel Lopes, pai de Tiago e Mariana, bacharel em teologia pelo Seminário Presbiteriano do Sul, Campinas, São Paulo, e doutor em ministério pelo Reformed Theological Seminary de Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Pastor da primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Espírito Santo, desde 1985. Conferencista e escritor, com mais de 50 livros publicados. Contatos em www.hernandesdiaslopes.com.br. Por meio da história de Sansão, Hernandes Dias Lopes ilustra a crucial importância das escolhas em nossa vida. A história de Sansão, que se inicia de um modo maravilhoso, um menino que nasce como um milagre em um lar estruturado,
com pais piedosos para cumprir uma grande missão. Era um gigante imbatível, um verdadeiro herói. Desenvolveu-se sob a influência desta verdade gloriosa. No entanto, há algo fundamental a ser percebido aqui. Para Sansão, ter nascido em uma família crente, comprometida com Deus, não foi garantia alguma. Nada disso manteve a salvo de suas escolhas perigosas que o levaram pelo caminho do fracasso. Série Mensagens para você. Editora Agnus. Fim do livro.